Oi, bom dia a todos. Hoje nós vamos nos atualizar aqui para a guerra de Israel e Rafah. Ontem eu já coloquei um vídeo para vocês mostrando que Israel ele começou a invadir Rafah ontem. E aqui nós temos novas notícias para vocês. Aqui eu estou trazendo aqui onde é Rafah, tá joia? Aqui é a cidade de Rafah aqui, tá? Israel é essa faixa aqui é a faixa de Gaza, essa faixa pontilhada aqui, ó, Gaza. Do lado de cá Israel, nós temos aqui várias plantações que Israel tem aqui no meio do deserto, tá vendo? Essa aqui é a faixa de Gaza, mais ao sul aqui nós temos Rafah, onde estão tendo a invasão israelita. Eu vou trazer para vocês aqui 3 notícias aqui da Al Jazeera, tá joia? Da The Times of Israel, é um jornal lá de Israel mesmo, e uma notícia do New York Times, tá joia? Vamos lá começar aqui pela notícia aqui da Al Jazeera, tá bom? A guerra de Israel em Gaza, ao vivo, palestinos forçados a fugir de Jabalia Rafah. Essa notícia é de hoje, 12 de maio, vocês sabem que há uma diferença grande há uma diferença grande aqui de horário entre nós e eles lá, então essa notícia já faz um tempinho. Os tanques militares israelitas começaram a penetrar mais profundamente no campo de refugiados em Jabalia, como parte de uma nova ofensiva no norte de Gaza. Segundo o nosso correspondente, a ofensiva, que forçou milhares de palestinos a fugir, ocorre meses depois de Israel ter declarado que o Hamas tinha sido desmantelado na área. Tá dizendo aqui a reportagem que Israel declarou que tinha desmantelado o Hamas, mas mesmo assim eles não invadiram, que ainda tem 4 batalhões lá, de 6 batalhões que ainda estão ativos aqui. A Al Jazeera também diz que a União Europeia condena os ataques. Agora eu vou falar sobre uma notícia do The Times of Israel, um jornal lá de Israel, beleza? Vamos lá. Os Estados Unidos disseram que ofereceriam informações sobre o paradeiro dos líderes do Hamas se Israel abandonasse a grande operação de Rafah. Segundo o The Times of Israel, isso aqui. Só que a única coisa que eu pergunto é por que não deu essas informações antes, né? Por que vai oferecer agora? A administração Biden diz que pode fornecer informações sobre a localização de túneis secretos usados por grupos que tocam terror lá, como incentivo para não entrar na cidade mais ao sul de Gaza. E tem um líder do Hamas lá na faixa de Gaza, que é esse senhor aqui, que é o líder dos que tocam terror lá em Israel, e ele, segundo o New York Times, nós vamos ver aqui mais na frente, ele está obstinado em acabar com Israel. A preocupação dele com Gaza, com os palestinos, é em segundo plano. A administração Biden teria oferecido fornecer a Israel inteligência sensível sobre sobre o paradeiro dos principais líderes do Hamas se eles adiassem a operação militar lá na cidade de Rafah. Só que a pergunta, quando ele fala isso, por que ele não deu antes essa informação? Aqui uma notícia do Washington Post, dentro do jornal Times of Israel, está dizendo que citou 4 fontes não identificadas, o Washington Post, que afirmou que os Estados Unidos estão oferecendo a Israel uma ajuda valiosa, com informações sensíveis dos túneis e dos líderes do Hamas. O relatório afirma que a administração também se ofereceu para ajudar a mostrar grandes acampamentos de tendas grandes acampamentos de tendas para os palestinos evacuados em Rafah. Os palestinos, coitados, eles estão no meio do fogo cruzado, eles não têm culpa do grupo que toca o terror lá, o Hamas, e tá fazendo isso dentro do território deles, eles estão no meio do fogo cruzado, coitados deles. Um alto funcionário da administração, familiarizado com as discussões, também não identificado, foi citado como tendo dito que Israel tinha fornecido garantias de que as tropas de Força de Defesa de Israel não entrariam em Rafah antes de evacuar 800 mil dos 1 milhão de palestinos que se abrigam ali naquele lugar. Então eles querem evacuar 800 mil pessoas, pelo menos, das 1 milhão que estão lá, antes de fazer a ofensiva mesmo naquele lugar. Os comentários do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, num briefing de quinta-feira, disse que está alinhado com o relatório, embora ele tenha notado que tal informação já estava sendo fornecida a Israel. Ele está dizendo assim, a gente já deu essa informação para Israel, mas isso realmente estava no relatório. Fica esquisito mesmo, porque ele não deu essa informação antes, já que ele tinha. Poderíamos também, de fato, ajudá-los
poderíamos também, de fato, ajudá-los a atingir os líderes, incluindo o líder do Hamas, Sinwar. Eu mostrei para vocês aqui, esse senhor aqui, ó, esse senhor que toca o terror lá em Israel. Ele é o líder desse grupo aí que toca o terror. A reportagem do Washington Post veio depois que duas autoridades familiarizadas com o assunto disseram com The Times of Israel na sexta-feira, disseram ao The Times of Israel na sexta-feira que Sinwar não está escondido em Rafah. Está dizendo que ele saiu pelos túneis da área lá. O ministro Netanyahu, o primeiro-ministro Netanyahu, prometeu lançar uma grande ofensiva em Rafah durante meses. Ele está prometendo durante meses lançar uma grande ofensiva em Rafah para derrotar o Hamas. Está dizendo que ainda tem 6 batalhões ativos, desses 6, 4 estão lá. E o objetivo de Israel é eliminar todo o Hamas, não deixar nenhum batalhão deles ainda mais em ação. No início da semana agora, Israel lançou uma operação para assumir o controle do lado palestino da passagem de Rafah, que disse estar sendo usado para fins de pessoas que tocam o terror lá. Desde então, a passagem foi fechada. Israel não oferece nenhum cronograma para que seja reaberta para entrega de ajuda. O problema é que fecha ajuda também. Aí a Casa Branca disse que não acredita que Israel vai fazer uma grande operação lá, porque eles estão falando que se eles fizerem, eles não vão ter mais ajuda militar dos Estados Unidos. O Gabinete de Segurança de Israel votou na quinta-feira pela aprovação de uma expansão comedida, uma operação lenta em Rafah. Diz que uma operação lenta está dentro daquilo que Washington vai aceitar. A guerra em Gaza eclodiu com o massacre do Hamas de 7 de outubro. O Hamas ele fez um ato de terror lá na cidade de... Ele fez um ato de terror lá em Israel, em 7 de outubro do ano passado, quando milhares de pessoas que tocam o terror atravessam a fronteira por terra, ar e mar e matam 1.200 pessoas. E ainda faz 252 reféns. A maioria desses reféns civis, eles cometeram muitos atos de brutalidade, inclusive com agressão sexual contra mulheres, e muitas dessas coisas foram filmadas, assim, passou na televisão, coisas terríveis. Prometendo eliminar o Hamas, Israel lançou, então, depois de 7 de outubro, uma campanha militar em larga escala em Gaza. Ele queria libertar os reféns e destruir a capacidade militar do grupo que toca o terror lá. Parece que eles mataram 1.300 desse grupo lá em Gaza. 1.000 pessoas que tocam terror, aliás, morreram, e 267 soldados de Israel também foram mortos, fora os civis que morreram lá. Só que quem dá a notícia dos civis que morreram é o próprio Hamas, então a gente fica meio sem saber quantos civis, ter certeza quantos civis morreram. Agora eu vou falar para vocês uma notícia do New York Times. O líder do Hamas em Gaza, que é arquiteto do 7 de outubro, eu já mostrei para vocês quem é. Com o ato dele que fez Israel retaliar, e os mediadores, eles querem um cessar-fogo. Só que o Sinwar não quer muito esse cessar-fogo, não. Depois de o líder Sinwar ter atacado Israel em outubro, desencadeou a guerra em Gaza, e os líderes israelitas descreveram o oficial mais graduado do grupo no território, Sinwar, como um homem morto andando. Israel está falando que ele é um homem morto andando, considerando o arquiteto do ataque. Israel retratou o assassinato de Sinwar como o objetivo principal lá dos israelitas. 7 meses depois, Sinwar ainda continua vivo, e é emblemática os fracassos da guerra de Israel, porque ele fez isso tudo e ainda boa parte das pessoas sequestradas ainda continuam sequestradas, e ele não conseguiu ainda destruir todo o Hamas, segundo aqui o do New York Times. Israel fala também que ainda tem 6 batalhões ainda. Mesmo quando as autoridades israelitas procuram eliminar o Sinwar, foram forçados a negociar com esse homem, ainda que indiretamente lá no Egito e lá também. Aí o que acontece? Essas negociações estão em andamento,
E esse Siwar não está muito com o objetivo de terminar essa guerra, de terminar, não. Embora as conversações sejam mediadas no Egito e no Catar, é Siwar que decide. Ele acredita estar escondido numa rede de túneis sobre Gaza, cujo consentimento é exigido pelos negociadores do Hamas, antes de concordar com qualquer concessão, segundo alguns desses responsáveis. Então, estão lá negociando, mas o Siwar que dá, eles não decidem nada sem combinar com esse homem que toca o terror lá em Gaza antes. As autoridades do Hamas insistem que Siwar não tem palavra final nas suas decisões. Mas embora Siwar não tenha tecnicamente autoridade sobre todo o movimento do Hamas, o seu papel de liderança em Gaza e sua personalidade forte deram uma importância comunal de como o Hamas opera lá na região. Não há decisão que possa ser tomada sem consultar Siwar, disse Salah al-Din al-Audeh, membro do Hamas. Então, olha só, está desacordo aqui. Alguns acreditam que ele não há decisão que não passe por ele, e outros falam que não, que eles podem decidir sim. Raramente se ouviu falar em Siwar desde o início da guerra. Ele está escondido nos túneis do Hamas lá e fica em Gaza e fica fugindo da guerra. Ele arquiteta tudo, depois os palestinos sofrem, depois ele fica escondido lá, né? Pessoal, essas são as últimas notícias da guerra. Espero que vocês tenham gostado. Quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu super like e até mais.